Bom dia, gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fora, né, na minha varanda e eu vim conversar um pouquinho sobre proteína. Vocês conhecem o ditado, né, que diz assim: diga com quem andas e eu te direi quem você é. Eu posso dizer diferente: diga-me o que você come e eu te direi quem você é. É interessante, né? Diga-me o que você come e eu te direi quem você é. A proteína, ela é tratada assim como o mais sagrado dos nutrientes. E na verdade, para o Dr. Campbell, a história da proteína, ela é parte ciência, parte mitologia, parte cultura e uma boa dose de mitologia. Quando a gente fala em comida saudável, em comida vegetariana, para se ter o peso ideal, para se chegar ao peso ideal, a primeira pergunta que vem à mente das pessoas é: e a minha proteína? Então, esse é algo muito interessante. As proteínas, elas são formadas por pequenas moléculas, sabe? Pequenas moléculas que são chamadas de aminoácidos. Isso quem explica é o Dr. Campbell, Dr. McDougall. Então, os aminoácidos, eles são de tipos diferentes, são 20, tá? São 20 aminoácidos de tipos diferentes que são utilizados no nosso organismo. E eles são também extremamente importantes, eles são muito importantes para atuar como componentes das enzimas, que são os hormônios, os anticorpos, os tecidos estruturais, os músculos, os ossos, a pele, o cabelo e os órgãos. Então, essas moléculas, elas transportam tudo o que é necessário para que haja a possibilidade de vida, tá? Então, por ser usada frequentemente, tá? Por ser usada frequentemente e regularmente, essas proteínas que nós temos no nosso corpo, né, que são transformadas em aminoácidos e enzimas, elas precisam ser repostas, tá? E como nós podemos repor essa proteína no nosso corpo? Bom, os vegetais e os micro-organismos, eles são capazes, por si só, de sintetizar ou de formar todos os 20 aminoácidos que são necessários para a formação do nosso corpo. Mas nós, os seres humanos, nós conseguimos sintetizar ou formar apenas 12 desses aminoácidos, mas os não essenciais. Os aminoácidos essenciais, as enzimas essenciais que são necessárias para o nosso corpo, nós não conseguimos produzir. Conseguimos produzir 12 não essenciais. Os 8 aminoácidos essenciais para a formação completa do nosso corpo, eles são produzidos somente pelo alimento que nós comemos. É por isso que a gente diz: diga-me o que você come e eu te direi quem você é. É muito importante isso, né? É uma coisa assim muito interessante da gente saber que nosso corpo precisa de 20 aminoácidos, né, para a formação completa do nosso corpo. Os micro-organismos e os vegetais conseguem produzir esses 20, né? Eles conseguem sintetizar esses 20, mas o nosso corpo só sintetiza 12. E são os 12 não essenciais. Os essenciais, o nosso corpo ele não consegue fabricar. Ele não consegue sintetizar. Então a gente vai ter esses 8 que faltam, porque são 20, esses 8 que faltam nós vamos conseguir somente com os alimentos vegetais. Porque os vegetais, como nós vimos antes, eles conseguem sintetizar os 20. O nosso corpo só 12 e nós precisamos de 20. Então nós precisamos comer vegetais para que essa produção de enzimas ela seja completa no nosso corpo. Viram que interessante? É muito interessante nós sabermos isso. Mas nós não precisamos também ingerir essas enzimas num mesmo dia ou numa mesma refeição.
Você vai fazendo isso durante o processo de vida seu, durante a sua alimentação, você vai produzindo esses aminoácidos essenciais, esses 8 aminoácidos essenciais que você precisa. É no processo do teu alimentar, do teu comer, das suas refeições que você vai produzindo esses aminoácidos que são necessários, tá? Que são produzidos pelas proteínas que você come. Então, em suma, nós podemos dizer que a alimentação com baixo nível proteico, ela gera menos câncer. Olha que interessante, uma alimentação com baixo nível de proteína, ela gera menos câncer. E isso já foi provado cientificamente. Vários estudos que foram desenvolvidos mostraram que o desenvolvimento do câncer, ele é modificado por relativas mudanças nas proteínas. O câncer, ele é parado, ou quer dizer, ele fica estagnado quando nós ingerimos menos proteínas de origem animal. Porque a proteína que nós precisamos, elas estão nos vegetais. Quando você deixa de comer proteína animal, você vai brecar o desenvolvimento do câncer que acontece no nosso corpo por causa da proteína animal. Então, um baixo teor de proteína animal no nosso corpo, ele pode modificar radicalmente o desenvolvimento de câncer. E não só de câncer, mas de várias outras doenças. Foram feitos estudos e foram analisados em laboratórios diferentes níveis de proteínas, por exemplo, de 4% a 24%. E foi concluído que 10%, o consumo de até 10% de proteínas, elas eram capazes de, abaixo de 10%, elas eram capazes de brecar o desenvolvimento do câncer. As proteínas que foram usadas, ingeridas acima de 10%, elas aumentaram drasticamente o nível de desenvolvimento de câncer. Então, as proteínas animais, elas desenvolvem mais o câncer, mas as proteínas vegetais, que são as necessárias, que são as 8 essenciais que nós precisamos, que só os vegetais conseguem sintetizar, ela diminui, ela faz com que o câncer no nosso corpo, ele fica estagnado e com o tempo ele desaparece. Isso é uma coisa maravilhosa de se saber. Nós podemos dizer que então existe uma cura para o câncer? Bom, se você levar ao pé da letra, se você for analisar bem, sim, existe uma cura para o câncer. Desde que você diminua o nível de proteína animal no teu corpo. Como nós vimos no começo, os elementos vegetais, os alimentos de origem vegetal, eles sintetizam os aminoácidos necessários que nós precisamos. E nós, ao nos alimentarmos de proteínas vegetal, nós podemos então inibir o desenvolvimento do câncer no nosso corpo. Isso é maravilhoso nós sabermos, né? Porque saber que podemos diminuir risco de câncer no nosso corpo é maravilhoso. E outra coisa, não só de câncer, mas também a diminuição de proteína animal no teu corpo, você pode diminuir doenças como doenças cardíacas, osteoporose, fraturas, obesidade, formação de cálculos, distúrbios digestivos, baixa imunidade, envelhecimento precoce, tá? E todas as condições autoimunes e muitas outras condições degenerativas que são patogênicas. E foram muitos estudos, tá? Para chegar a essa conclusão. Eu não estou falando de algo que eu estou falando só por falar, porque eu decidi mudar a minha alimentação e me tornar uma vegetariana estrita. Não.
Foram estudos que foram feitos em laboratórios. Por muitos anos foram feitos estudos. Dr. Campbell, Dr. McDonald estudaram muito sobre isso. E eles descobriram que proteína vegetal, elas podem trazer as proteínas, as enzimas necessárias para a formação completa do seu corpo apenas comendo vegetais. Apenas comendo alimento de origem vegetal. A proteína animal não tem nada a ver com a formação do teu corpo. Pelo contrário, ela só vai fazer com que doenças que você tem predisposição a ter, ela aumente no seu corpo. Então, nós precisamos mudar o nosso pensamento, mudar a nossa maneira de nos alimentarmos. Porque a maior parte das doenças que nós contraímos é por causa do nosso estilo de vida. Se você mudar o seu estilo de vida, se você mudar a sua maneira de se alimentar, você vai ter uma vida muito mais saudável. Você vai ter uma vida muito melhor do que a vida que você tem vivido. E outra coisa, você não terá problemas com gordurinhas localizadas, com gordura acima do seu peso. Você estar acima do peso, o peso ideal. Você quer chegar ao seu peso ideal? Tire da sua vida tudo aquilo que é de origem animal e se adeque aos alimentos de origem vegetal. E eu tenho certeza que você vai chegar ao seu peso ideal se alimentando da maneira correta, sem ingerir gorduras ou alimentos de origem animal, sem ingerir ovos, leite e os seus derivados. Nisso nós estamos falando de queijos, de iogurte, de requeijão, tudo isso você eliminando da sua vida, você vai ter o peso ideal, você vai ter mais saúde, você vai brecar, vai parar o desenvolvimento de câncer na sua vida, ou que você tenha predisposição a ter, somente se alimentando de maneira correta. E como eu estava falando sobre os estudos, foram estudados 6.500 indivíduos em várias províncias da China, da região da China. E eles foram analisados, a alimentação deles e a condição de saúde deles. E através de 367 variáveis, chegou-se à conclusão que foram tiradas em laboratórios de que o consumo de carne, de leite e de derivados, eles têm relação direta com o desenvolvimento de câncer, de doenças crônicas e de doenças crônicas. Então quer dizer que um estilo de vida saudável, ele resulta no peso ideal, ele resulta em boa saúde, né? E resulta num viver muito mais feliz. Porque quando nós temos saúde, nós vivemos muito mais feliz. A nossa disposição é outra, né? A nossa vontade de fazer as coisas é totalmente diferente. Então nós precisamos mudar o nosso tipo de alimentação. Precisamos consumir muito mais alimentos de origem vegetal. E termos um corpo saudável, um corpo que chegue ao peso ideal. Tudo isso com a alimentação vegetariana, com a alimentação que Deus deixou para nós. Deus não deu carne para nós nos alimentarmos. Deus deu os vegetais para que nós nos alimentássemos e pudéssemos manter essa máquina perfeita que é o nosso corpo que Ele nos deu de maneira saudável, mas com alimentação saudável. Então, a sua doença, ela tem relação direta com o seu estilo de vida. A sua doença, ela tem relação direta com aquilo que você está ingerindo. Diga-me o que você come e eu te direi quem você é. Se você deixar de lado, se você deixar de consumir gorduras, carnes, alimentos processados, industrializados, os açúcares, os queijos,
desejos, que a sua vida ela será totalmente diferente. Você vai perceber as mudanças que vão acontecer no teu corpo só por você ter mudado o seu estilo de vida, a sua alimentação. E quando nós falamos em alimentação vegetariana, nós estamos falando de uma alimentação completa. Você terá um estilo de vida totalmente diferente e se alimentando da maneira correta. E você vai chegar ao peso ideal e com saúde. E com saúde, gente. Nós podemos chegar ao peso ideal com saúde, nos alimentando apenas de alimentos naturais. Comendo apenas a comida certa. A comida que é o combustível necessário para o nosso corpo. A proteína é um nutriente essencial, mas ela deve ser consumida do tipo certo, tá? Do tipo certo e na quantidade certa. Eu não estou dizendo que a proteína ela não é essencial, ela é essencial. Mas a proteína você encontra nos vegetais. Você não precisa comer carne para ter proteína. Nos vegetais você encontra a proteína na medida certa e na quantidade certa que o seu corpo precisa para se desenvolver de maneira harmônica, de maneira saudável. A proteína, que ela é abundante no reino vegetal, ela é assim essencial. Ela é tudo o que você precisa para que você tenha um crescimento harmônico, para que você tenha uma vida saudável, tá? E você possa viver melhor. Então, se alimente da maneira correta. Use mais proteínas de origem vegetal. Lembra do que nós falamos lá no começo, né? O nosso corpo, através das proteínas, ele produz aminoácidos e esses aminoácidos são de 20 tipos diferentes e o nosso corpo só consegue produzir 12 e que 8% desses aminoácidos essenciais para a formação do nosso corpo nós só conseguimos através daquilo que nós comemos. E nós vimos também que os únicos que produzem as enzimas essenciais que nós precisamos, essas 8 enzimas essenciais que nós precisamos são os micro-organismos e os vegetais. Então nós precisamos comer vegetais para repor essas enzimas que são usadas regularmente pelo nosso corpo, que ela precisa ser repostas comendo alimentos de origem vegetal e não proteínas de origem animal. Tá? Não podemos nos esquecer disso. A proteína de origem vegetal é a necessária que você precisa para que o seu corpo se desenvolva harmonicamente e você chegue ao peso ideal. Você já pensou perder 20 quilos em 30 dias? 40 quilos? 50 quilos? Você sabia que isso é possível quando você se alimenta de maneira correta? Quando você elimina da sua vida todo o alimento de origem animal, todos os óleos, todos os alimentos derivados de leite, queijo, iogurte, requeijão. E você sabia que você consegue tudo isso nos vegetais? Se vocês não sabem, vocês podem me seguir lá no YouTube. Lá eu tenho meu canal e eu tenho ensinado. Não tem muita coisa ainda, mas eu estou colocando todos os domingos e quarta-feira receitinhas de queijos vegetais que você pode fazer. São saborosos e você vai estar comendo o alimento necessário para a sua saúde. Alimentos que não usa óleo, só alimentos saudáveis. Façam uma visitinha lá no meu YouTube, Elizabeth Nácio Castro Alves, ele ainda não está pronto, né? Mas logo vai estar pronto o canal, mas já tem receitinhas lá. E vejam quantas coisas deliciosas e gostosas vocês podem fazer para se alimentar sem o uso de proteína animal. Usando apenas as proteínas vegetais,
que é o único que pode dar para nós as 8 enzimas que o nosso corpo não fabrica e que nós necessitamos para ter um corpo saudável e chegarmos ao peso ideal. Eu vou contar apenas uma experiência minha, né? Final do ano de 2021, assim, eu sou professora e eu saí da escola assim bastante doente. A minha pressão, ela começou a subir muito rapidamente, ela chegou a 20, 22, o meu coração disparava. Eu tive que ir para o médico, né? Depois do Natal, do Ano Novo, eu fui para casa da minha sogra, passei muito mal lá. E assim que eu cheguei em casa, eu decidi que eu precisava ir para o médico. E eu fui para o médico. Mas antes disso, eu havia começado a fazer uma desintoxicação para poder começar a minha alimentação crua. Vocês sabem que eu passei 4 meses me alimentando de comida crua. Então, nesse processo, estava completando 7 dias quando eu fui para Tangará fazer exames do coração. Fiz uma bateria de exame do coração. Meu coração estava perfeito, graças a Deus. O médico disse que a minha pressão ela não mexeu com o meu coração. E assim, quando eu disse para ele que eu estava me alimentando, já fazia 7 dias que eu estava me alimentando de comidas cruas, o médico falou, então eu vou tirar o seu remédio. Porque a alimentação crua, ela vai balancear completamente o seu corpo. Se o médico, o cardiologista, ele disse isso para mim, nossa, eu fiquei muito feliz. E hoje, depois de 4 meses me alimentando de comida saudável, crua, eu aprendi que eu posso conseguir tudo aquilo que o meu corpo precisa para se alimentar, para se desenvolver de maneira harmônica, correta, com tudo que eu preciso, comendo apenas vegetais e alimentos que não fazem uso de proteína animal, de leite, de queijo, de açúcares, nada disso. Então você também pode chegar ao seu peso ideal. Sabe quanto eu pesava no final do ano? 65 quilos. Eu sou uma pessoa que tem 1,54 m. 65 quilos eu estava além do meu peso. Hoje eu estou pesando 54 quilos. Estou saudável, estou bem. Mudei completamente a minha alimentação, foram 4 meses de alimentação crua, agora eu já comecei a introduzir alimentos cozidos, mas livre de proteína animal. Livres de queijos, de leite, de iogurte, de requeijão, eu faço tudo isso. Eu faço estrogonofe, mas eu não uso creme de leite industrializado. Eu faço o meu creme de leite com castanha de caju, com castanha do Pará. Eu uso queijo? Uso sim. Uso queijo de grão de bico, queijo de mandioca. Então existem muitas coisas que o teu corpo necessita e que você tira dos vegetais. Você não precisa se preocupar com a sua proteína quando você decide mudar a sua alimentação, quando você decide ter uma alimentação saudável. Não se preocupe com a sua proteína. A proteína você vai conseguir nos vegetais que você vai estar se alimentando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, entrem aí, faça a pergunta que eu vou responder da melhor maneira possível. E eu agradeço quem está aí assistindo, né, me vendo aí agora neste momento, né, ao vivo. E vocês estão livres agora para fazer as perguntinhas de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu falei sobre a proteína. Não esqueça do pensamento, diga o que você come e eu te direi quem você é. Porque o nosso estilo de vida, ele faz toda a diferença na nossa saúde, na nossa maneira de viver, no nosso corpo, em tudo que nós fazemos, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está livre para vocês perguntarem. Estou vendo que a Paty está me assistindo, tem mais pessoas ali me assistindo também. Muito obrigado. A Kátia, né, minha nora. A Daniele dos Santos Fernandes. A Emily. A Emily é uma das pessoas que
eu estava acompanhando e ela aderiu a esse estilo de vida. E a Emily está muito bem. A Emily perdeu já 10 quilos, deve ter perdido mais. A última vez que ela me passou, ela perdeu 10 quilos. E eu creio que ela está muito feliz, porque ela mudou o estilo de vida dela. E eu tenho certeza que ela deve estar se sentindo muito bem, né, Emily? Se você quiser colocar alguma coisa aí, fica, né, a critério, tá? Se você quiser falar alguma coisa, colocar o seu testemunho aí, nós estamos aqui para ouvirmos, tá? E se alguém quiser fazer pergunta, pode fazer perguntas também. Ah, e as pessoas que vão para academia, né? Precisa comer, precisa proteína? Precisa, mas é comendo vegetais. Você não precisa comer frango, você não precisa comer carne magra para você ter proteína. Você consegue isso comendo cenoura, beterraba, repolho, e todas as variedades de vegetais que existem, né? As castanhas, né, que são muito ricas em proteínas, em óleos, as frutas que são riquíssimas, tudo isso você consegue comendo alimentos saudáveis. Não se preocupe com a sua academia, você não vai ficar fraco, você, pelo contrário, você vai ter muito mais disposição, muito mais força e da maneira correta e vai desenvolver os seus músculos muito melhor. Vamos esperar um pouquinho, ver se alguém quer fazer alguma pergunta, senão nós vamos encerrar e depois pode fazer no particular. Mas desde já eu agradeço aqueles que estão aqui assistindo, tá? E eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês, se vocês precisarem. E quem precisar de acompanhamento para mudar o estilo de vida, eu também faço acompanhamento. De graça, não cobro nada de ninguém. Eu só quero que as pessoas sejam saudáveis e vivam bem assim como eu tenho vivido já há quase 6 meses, né? Então, um bom dia para vocês, né? E espero vocês em outras lives que eu fizer, que vocês estejam aqui comigo também. E até mais, então, e espero o retorno de vocês, tá? Se vocês não quiserem fazer nenhuma perguntinha aí agora, pode fazer depois no particular que eu estarei respondendo. E aquelas que quiserem mudar, só entrar em contato comigo que eu vou ajudar vocês também a mudar. Próxima vez que eu vier falar aqui para vocês, eu vou falar sobre os carboidratos, que são essenciais, que a gente não pode tirar da nossa alimentação. E quando nós vamos procurar um médico, né? Um nutrólogo não, mas a nutrologista, é assim que se fala, eu esqueci o nome da pessoa, geralmente eles tiram o carboidrato e nós não podemos tirar o carboidrato da nossa vida. O carboidrato, ele é essencial, nós não podemos tirar. E eu vou trazer alguma coisa falando sobre carboidrato para vocês também, para vocês verem que eles são essenciais, eles não podem ser tirados do nosso corpo. Se você se alimentar de maneira correta, como eu falei para vocês, tirando da vida de vocês os alimentos de proteína vegetal, tirando o leite e os seus derivados, o queijo, o iogurte, os requeijões, essas coisas gostosas que você come assim, escorre pela boca, se você tirar tudo isso, os óleos que nós colocamos na comida, o azeite de oliva, aquele que você rega assim, e não um pouquinho, você rega de monte em cima da salada. Se você tirar o comer de maneira moderada, mas o essencial é que você tire, você não precisa tirar o seu arroz, você não precisa tirar o seu pão. Mas você pode comer tranquilamente e você vai chegar no seu peso ideal. Tá? Eu já comecei a falar de novo aqui, mas eu já estou dando tchau para vocês, já falei bastante, né? Espero que vocês tenham gostado e nós vamos estar aí outro dia falando sobre os carboidratos, que são muito importantes. Ninguém tem uma perguntinha para fazer? Se tiver, então façam no meu particular. Estou encerrando o vídeo, então tchau, beijos para vocês que estiveram aqui e eu vou colocando no canal que dia eu vou falar sobre os carboidratos para vocês me acompanharem. Beijos
Tchau!